noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. O Corinthians sai vencendo por 1-0, gol no final do primeiro tempo, mas tem de novo aquele caso de desatenção no início da segunda etapa. O senhor acredita que isso foi primordial para a virada do Mirassol e a derrota do Corinthians? Olha, foi um dos fatores, não tenho dúvidas. Pela segunda vez, né, um gol assim, na virada do tempo, desarticula e desequilibra qualquer equipe. É um fator, uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar aí ao luxo de em 2 partidas acontecerem o mesmo fato. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, um pouco mais atento, até porque a equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe um pouquinho mais agressiva. Basicamente foi o que aconteceu. Sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio em razão. O jogo ficou franco e muito aberto a partir daí. Dorival, boa noite. Bianca Molina, TNT Esportes. Antes mesmo de abrir o placar, o Corinthians já poderia ter saído à frente do marcador antes do gol do Kaká, quando o Memphis acabou executando mal uma cavadinha. Aliás, cavadinha essa que ele ainda não tinha feito pelo Corinthians. Queria saber como tu viste esse ato de um jogador tão importante como ele e se vocês já chegaram a conversar sobre o fato. Obrigada. Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral, e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tenha se passado para que futuramente não volte a acontecer. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Pela segunda partida seguida, o Corinthians tem a necessidade de buscar o resultado e é muito pouco criativo e ofensivo. Como que você vê isso? E se você, dentro do elenco, enxerga que talvez seja esse o momento da base ganhar mais oportunidades? Obrigado. Olha, eu acho que nós temos que ter cuidado com a base. Nós temos que, primeiro, termos uma equipe que volte a passar essa confiança ao torcedor. O que vinha acontecendo, acho que a equipe vinha evoluindo, vinha melhorando. O resultado é natural. Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Nós estamos tendo uma posse de bola e está faltando realmente o movimento final. Eu acho que isso tudo nós temos que trabalharmos muito mais, buscarmos soluções para que daqui a pouco, com esse volume que a equipe vem apresentando, nós possamos também ter a possibilidade das conclusões, o que vem, nesse momento, vem penalizando consideravelmente a nossa equipe. Dorival, André Galvão, SBT. Primeiro, um esclarecimento. Você respondeu a Bianca sobre o pênalti. Você disse que vai ter uma conversa para que essas coisas não voltem mais a acontecer. Você, pessoalmente, não é muito favorável a esse tipo de cobrança de pênalti? É uma posição que você tem ou por uma outra situação? Não. Eu falo de um modo geral. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda. Não tenho dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então, tem momentos que quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural. É um trabalho interno, eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis, ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Mas já foi muito importante em muitos momentos e, às vezes, nós tomamos uma decisão que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos, com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Dorival aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto, pontuando 2 situações em relação à opinião da torcida e à opinião pública. O senhor entra com a zaga titular, Kaká e Félix Torres, que é contestada pelo torcedor corintiano. Por que a escolha dessa formação com os 2 zagueiros, fazer uma avaliação no jogo de hoje e o que eles podem te entregar essa dupla e ao invés da contestação da torcida? Obrigado. Olha, eu entendo a contestação, só que eu preparo uma equipe sempre, eu busco melhorar todos os atletas que estejam no nosso grupo. Félix é um jogador de seleção equatoriana, um jogador que vem chamando atenção há algum tempo pelas ótimas presenças, principalmente em todas as datas FIFA que eu acompanhei. Fez grandes jogos. Um jogador não pode ser descartado assim do dia para a noite. Nós temos que confiar
acreditar. Kaká vem numa evolução, vem numa crescente, vem sendo importante. Erros acontecem, não podemos penalizar especificamente determinados jogadores. É um erro, é coletivo sempre, e o resultado é a responsabilidade do treinador. Dorival, aqui Henrique Manf, identidade corintiana. Você falou agora em determinado momento que a gente tem posse de bola, ficamos com a bola. Eu vou falar pra você, rapaziada, esse negócio de ficar dando as costas pra queimar por causa de Félix Torres e Kaká, o Dorival vai acabar se queimando. Eu penso assim, o Dorival vai acabar se queimando. Porque o Félix Torres não joga nada, Kaká também não joga nada, filho. A gente não tem zagueiro, entendeu? A gente não tem zagueiro. O zagueiro que a gente tem mais ou menos ali é o João Pedro Choca e o Gustavo Henrique. Só. A gente precisa contratar a lateral, principalmente lateral direito, e zagueiros aí no meio no meio da temporada aí. Senão a coisa vai ficar feia. Mas o último tapa, talvez ele não aconteça, ou o corte para receber esse último tapa. Em comandantes passados também existia dificuldade de se encontrar esse que substituiria o Garro, que substitui o Garro. Já pensa, caso o Garro demore um pouco para votar, e essa também pode ser uma pergunta no meio da outra, de encontrar um método talvez um pouco diferente, para que o Corinthians possa ter essa posse de bola e esse toque, esse 10% final do campo aí que falta para o Corinthians, talvez? Olha, isso tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que criar e simular sempre situações para que a equipe possa infiltrar a todo momento, a partir do instante que tem essa posse de bola no campo ofensivo. O principal nós fizemos. Nós tivemos a bola contra uma equipe que gosta muito da bola, que é a equipe do Mirassol. Nós tivemos a posse. O que faltou foi esse movimento final, essa troca um pouco mais dinâmica à frente da área adversária, com movimentos de infiltração da nossa equipe. Eu acho que hoje nós tivemos aí o Igor fazendo uma boa apresentação, de um jogador que tem mais ou menos as características que o Garro apresenta. Um jogador de meio, de criação, e ele jogou dessa forma. Ele jogou aberto para marcar, por dentro para poder criar, teve boas oportunidades, procurou sempre a melhor opção possível. Eu acho que fez um jogo dentro de uma boa condição. Agora, tudo isso tem que ser ainda melhor trabalhado para que os resultados possam ser aquilo que todos nós queremos. Aqui, Dorival. Boa noite, Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Queria que você fizesse uma análise dos 2 gols do Mirassol. Ambos vieram do lado ali do Mateuzinho, um cruzamento na área, eles completaram pro gol. E só um complemento dessa pergunta, com o jogo de hoje, o Corinthians é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, 14 gols sofridos, apenas 4 foram sob seu comando. Mas queria uma explicação para entender o que acontece com o sistema defensivo do Corinthians. Olha, é difícil você ter um diagnóstico numa condição como essa. Até então o jogo estava normal. Nós estávamos com o jogo equilibrado, tendo a bola, nos resguardando, trabalhando de um lado para o outro e buscando abrir um pouco mais a linha defensiva da equipe adversária. De repente, no retorno da partida, em 3 minutos, nós tivemos o Mirassol com 2 oportunidades. A primeira e logo em seguida, na sequência, o gol. Nós estamos num momento em que isso está acontecendo. Um ataque é suficiente, às vezes, para que acabe dentro do nosso gol. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando, melhorando os comportamentos da equipe, defensivamente falando. Hoje nós jogamos com um tripé na frente da nossa linha de zaga. Poucas infiltrações por dentro, eles conseguiram. É um sinal que a marcação estava bem constituída e bem compacta. Agora, foram 2 jogadas que, por incrível que pareça, nós estávamos com a posse de bola, numa troca de passes, perdemos e provocamos essa situação. Uma bola alongada no segundo gol, distante, poderíamos ter tido um outro tipo de posicionamento para poder tentar neutralizar. Dorival, Vladimir aqui da ESPN. Primeiro, por que você poupou hoje o Yuri e também o Carrilho? E você pretende utilizar a formação máxima? Qual que é a importância do próximo jogo pela Sul-Americana? São as sequências de jogos que nós vamos ter que fazer isso. Eu alertei lá atrás e é uma necessidade que fazemos para que não exista o que aconteceu no final da partida com o Hector. Sentiu um problema muscular e é isso que nós queremos evitar. Contamos com todo mundo, em alguns momentos um ou outro jogador ficará de fora com certeza, pela necessidade, pela sequência de jogos, por tudo que tem acontecido. Todas as equipes estão... É isso que eu não entendo, rapaziada. O time do Corinthians já não joga.
né? Vamos falar a verdade, o time do Corinthians tá uma draga. Não joga nada. Joga nada. Desde a época do Paulistão lá, certo? Teve alguns jogos lá que nós apanhamos e acabamos ganhando no final de 1-0 ou empatamos, não sei. Mas o time já não vinha jogando bem ali. Aí a gente se desclassificou da Libertadores. Aí a torcida foi lá, chegou junto dos jogadores. Os jogadores deu uma melhoradinha, certo? Aí ganharam o Paulistão. Logo depois já começa numa draga o brasileiro e perde também, acho que do Huracan, se eu não me engano, para o Sul-Americano. Então, ou seja, o time do Corinthians já não joga. Só joga, é tipo assim, joga bem um jogo e fica 2, 3 se jogar bem. E ainda tem que poupar. Cara, o Hector Hernandes ele não joga nunca. De vez em quando ele joga. E quando ele joga, ele não joga nada. Eu não vejo esse cara fazer nada de extraordinário. E aí o cara tem um problema muscular. Sabe? É umas coisas no Corinthians, gente, que eu não consigo entender. É igual o Coronado. O Coronado nunca joga. Aí do nada tem um problema muscular. Tem não sei o que no quadril, tem não sei o que, não sei no que. Porra, velho, você já não tem o Dorival, gente, não é culpado. Sabe? Dorival não é culpado. Desculpa, meu. Dorival chegou agora. Esse time do Corinthians tá dando problema desde o ano passado. Melhorou um pouquinho ali no final do ano, que até eu me surpreendi. Falei, caramba, 9 partidas ganhando desse jeito aí. Parecia que ia engrenar. Mas esse ano não tá desse jeito de não. Essa draga aí. Os caras parece que faz corpo mole, parece que tá pesado, parece que não sei, não tem vontade de jogar. Eu não entendo o time do Corinthians. Aí o Dorival tem que trabalhar com o que tem. E ainda tem que poupar. O Corinthians já não tem elenco direito. Já não tem um time direito. Certo? O Corinthians é o quê? O Corinthians é o Hugo no gol. Certo? Aí o Fabrício Aguilera na lateral esquerda. Zaga nós não tem. Lateral direito nós não tem, porque o Mateuzinho não joga nada. O Mateuzinho nada daquele lado ali dá lá mesmo. O Léo Maná também. É pior ainda. Certo? A gente tem um meio de campo, mais ou menos, ali com o Carrilho, o José Martínez, o Bidon e o Garro quando joga. Certo? Aí lá na frente, Memphis Depay e o Roberto. Na reserva nós tem quem? Hector Hernandes, não joga nada. Thales Magno, não tá jogando nada. Certo? De uns tempos pra cá, não tá jogando nada. Aí nós tem Charles, tem Alex Santana, Rian, Maicon, no meio de campo. Aí na lateral esquerda nós tem na reserva o Palácios, Hugo e Bidu. Na zaga, se entra Félix Torres e Kaká, fica lá André Ramalho, João Pedro Choque e Gustavo Henrique. Quer dizer, o Corinthians mal tem um elenco direito, mano. Aí no cara tem que poupar porque o cara sentiu dor muscular. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Eu, se fosse o Dorival, mano, jogava com uma equipe só, mano. Tá ligado? Priorizava só uma competição, ou a Copa do Brasil, ou o brasileiro aí, porque sul-americano praticamente a gente já tá fora mesmo. Pode até ser que se classifique, mas não. Será que vale a pena ficar se matando para se classificar na Sul-Americana? Ou é melhor a gente tentar se garantir no brasileiro, ou pelo menos tentar chegar nas fases final da Copa do Brasil? Que dá mais grana. Porque eu vou falar pra você, cara. Se ficar nessa de ficar toda hora mesclando o time pra jogar as competição, a gente não vai jogar em lugar nenhum. Vai jogar em lugar nenhum desse jeito aí. E ainda vai perder e vai tomar pau da mídia, vai tomar pau dos torcedor na internet, em todo lugar aí. E a culpa não é do Dorival não, mas se ele quiser ficar abraçando Kaká, Félix Torres, Mateuzinho, Raf, esses caras não vão abraçar ele não, viu? Na hora que a batata assar, que o pessoal começar a pressionar, a batata vai cair em cima de quem? A batata quente vai pra cima de quem? Vai pra cima do treinador, como sempre foi aqui no Brasil. Estão tendo esse tipo de atitude. Uma outra situação agora. Dorival, Thiago, do portal Tudo Seu Paulista. Minha pergunta vai, queria saber sua opinião em relação à situação política do clube, se isso influenciou para dentro das 4 linhas. Obrigado. Não, desculpa, mas nós estamos preocupados só esportivamente. O Corinthians tem um trabalho muito sério, muito focado lá dentro. Nós estamos blindados de toda e qualquer situação. Justificarmos um resultado em cima de um outro tipo de fato, pode ter certeza que jamais faria isso. Nem que tivesse interferido, o que não vem acontecendo, ao contrário. Mas eu jamais faria isso porque
lá dentro nós temos todo o respaldo possível e toda a segurança para que desenvolvamos o trabalho necessário para podermos alcançar o nosso melhor. Professor Adolfo Lima, da TVT e TV Globo, o Mirassol, por ser um novato na Série A, surpreendeu de alguma maneira o Corinthians ou não? Olha, depende. Surpreendeu no resultado, sim. Entenda bem o que eu quero colocar. Nós estudamos muito bem a equipe adversária. Tanto é que é uma equipe que gosta da bola e não teve essa bola em muitos momentos da partida. Nós é que a tivemos. Então, eu acredito que não foi uma surpresa por aquilo que a equipe do Mirassol vem produzindo. Nós saímos com o resultado do primeiro tempo, com um jogo extremamente seguro e equilibrado da nossa parte, e de repente o gol logo no início acabou gerando uma outra situação que não vinha acontecendo na primeira fase da partida. Apenas isso eu achei. Enfim, né, rapaziada? Eu assisti só uns pedaços do jogo, porque é o seguinte, até peço desculpa pra vocês aí, era pra mim já ter feito esse vídeo ontem, cara. Mas só que do nada, cara, quando eu acabei aquele vídeo que eu tava falando da pré-escalação, de algumas informações do Corinthians antes do jogo, eu comecei a ter febre, velho. Tive muita febre, cheguei a 39 graus de febre, entendeu? Fiquei ruim. Malemar, eu vi alguns pedacinhos, deixei a televisão um pouco baixa, eu assisti o jogo, mas fiquei tão ruim, cara. Não parava as dor na perna, dor no pé, no tornozelo, nos braços, nas articulações. Nossa, fiquei ruim, gente. Fiquei ruim. Aí eu só vi uns pedacinhos assim, escutei a hora do pênalti lá tudo. Vi a hora que o Memphis bateu o pênalti lá e tentou uma cavadinha. E o restante do jogo eu vi só alguns pedacinhos assim, não cheguei a assistir mesmo o jogo, sabe? Hoje eu não ia nem fazer vídeo. Sinceramente, na verdade nem fiz, né? Ontem, né? Na verdade que hoje é segunda-feira, já é de madrugada. Eu não ia nem fazer vídeo, cara. Mas aí eu acabei falando, eu vou fazer um vídeo, que aí amanhã eu faço os outros vídeos falando dos outros times, né? Senão fica muita coisa também. Mas referente ao jogo, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. O Memphis Depay, cara, tudo bem, acontece, né? Tem jogador que faz isso mesmo. Principalmente jogador que tem técnica, que joga bem, tudo, ele tem essas coisas, né? Ele dá uma cavadinha e tal. Só que não é a hora certa, né, cara? Isso aí acontece com todo jogador, mas não é a hora certa, né? Porque o Corinthians não tá bem. O Corinthians já não vem bem, entendeu? Então acho que ele tava na hora, é a hora dele ter dado uma sapatada ali no meio do gol ali, ou no canto, cara. Não é a hora pra ele, tipo, cavar, entendeu? Dar uma cavadinha no pênalti. Isso aí você faz quando o time tá bem, entendeu? Ganhando competições, tudo, já faz muito tempo que tá ganhando, entendeu? Aí pode até ser que você... Mas nesse momento aqui, cara, ele escolheu um mau momento pra fazer isso aí. E aí a culpa toda caiu em cima dele, né, mano? Porque, querendo ou não, se ele fizesse o gol, talvez mudaria a partida, ou terminaria talvez empatado. Mas enfim, gente, o Dorival vai sofrer com esse time aí. A gente sabe que o time que a gente tem é esse daí. Não tem certeza que no meio do ano o Fabinho Soldado vai trazer jogadores, talvez traga só jogadores medianos. Então é complicado, cara. É complicado, entendeu? O que a gente tem é isso aí. Pode chegar alguns jogadores no meio do ano bom para Dorival trabalhar, pode, como pode ser que não. A parte política ali do time, do clube, vocês vê que tá turbulento, né? Não muda, infelizmente. E é isso aí, gente. Não tem muito o que fazer, entendeu? É isso aí. Não tem muito o que fazer. O Dorival não é um mau técnico. Você vê que ele fez um bom trabalho no Flamengo, fez um bom trabalho no São Paulo, no Santos, até mesmo no Ceará, entendeu? Então, assim, é um pouquinho por dia, gente. De grão em grão, sabe? As coisas vão acontecer. Mas vai ter que ter paciência, cara, porque esse time aí, é isso aí que nós estamos vendo aí, ó. E eu acho que o Corinthians não tinha nem que ir atrás de jogador, cara. Tinha que ter ido atrás de jogador no começo do ano. Agora no meio do ano pode até ir atrás de alguns jogadores, mas tem jogador da base ali que nem foi testado ainda. Que nem o goleiro mesmo. O Corinthians tá indo atrás de goleiro. Não precisa, cara. O Corinthians tem goleiro na base. Entendeu? Tirando o Donelli, tem mais 2 lá que tem que ser testado. Será que precisa de um goleiro para ser sombra pro Hugo? Será que não tem um goleiro na base lá que é bom? Os caras nem testaram os goleiros ainda, gente. Será que o Corinthians não tem um meia lá na base? Pra ficar no lugar do Garro ali, pra ver se o moleque joga bem, se não joga. Entendeu? Será que não tem? Talvez um Moscardo lá.
né, alguém lá que jogue bem. É impressionante, gente, como as coisas acontecem no Corinthians. Você vê que o nosso rival, ele promove a base, o jogador da base, cara. Olha o Estevão aí, ó, tá jogando demais no Palmeiras, entendeu? O Endrick jogou bem pra caramba no Palmeiras, foi campeão, tudo, foi lá pro Real Madrid. Sabe, direto o Palmeiras ele promove a base, vende tudo. O Corinthians não, o Corinthians prefere contratar jogador do que dar chance pra base. Aí o moleque comete um erro que nem fizeram com o João Pedro Choca. O moleque tava bem. Aí cometeu um erro na Libertadores. Acho que foi na Libertadores, se eu não me engano, que ele cometeu um erro. Pronto, já não colocaram mais o moleque pra jogar. Pô, aí é foda, né, mano? Aí é foda. O Félix Torres faz merda direto, mano. O Kaká faz merda direto. Ninguém tira o cara. Aí o João Pedro Choca, ele cometeu um erro, pronto, crucificaram o menino. Nunca mais botaram o moleque pra jogar. Por que não põe ele pra jogar, caralho? Põe ele pra jogar. Nós não tem zagueiro nenhum. O único zagueiro melhorzinho que nós tem era ele e o Gustavo Henrique. Aí o Gustavo Henrique parece que tá lesionado também, né? Não sei, tá no departamento médico lá, tá cuidando lá de um problema que ele teve lá. Mas bota o João Pedro Choca, cara. Não, quer ficar insistindo em Félix Torres e Kaká. Cara, olha, eu vou dar um papo reto aqui. Depois vocês vão ver se eu tô errado, se eu tô certo. Véio. Entendeu? O tempo errei, o tempo vai mostrar. Se o Dorival continuar se agarrando a Félix Torres e Kaká, ele vai se afundar junto com esses dois aí. Escuta o que eu tô falando, mano. Se ele se agarrar a Félix Torres, Kaká, Mateuzinho, André Ramalho, ixi, pode esquecer. A hora que o barco estiver afundando, sabe o que vai acontecer? Eles vão jogar toda a culpa no Dorival, vai tudo sair fora, ninguém vai se responsabilizar por nada, tá? E quem vai ser queimado vai ser o técnico. Escuta o que eu tô falando, rapaziada. Esse negócio de querer recuperar Kaká e Félix Torres, mano, o Dorival vai acabar quebrando a cara. Se eles não jogar bem, pode ser que, né, de repente as coisas mudem. Mas eu não acredito muito não, mas pode ser que as coisas mudem. Se mudar, beleza. Entendeu? Que eu queime a minha língua aqui no que eu tô falando. Mas pelo que eu vejo desses dois aí, o Kaká, Félix Torres, na verdade os três, né? 4, né, na verdade. Que é o Félix Torres, o Kaká, o André Ramalho na zaga e o Mateuzinho na lateral direita. Cara, se o Dorival abraçar esses 4 caras aí pra fazer esses 4 caras achar que os 4 caras vai, sabe? Eu vou conseguir fazer os caras jogar e tal. Ixi, pode esquecer. Pode esquecer. Porque ou esses caras não tá afim de jogar, desde que chegou no Corinthians, ou eles não sabem jogar bola. Porque, pelo amor de Deus, ô zaga ruim, mano. A zaga do Corinthians é muito ruim. É muito ruim. Mas enfim, pessoal, vou deixar aqui vocês descansar, certo? Já tá de madrugada, nem sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Mas de qualquer forma, agradeço aí por todos os inscritos, tá? Deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, que a gente vai estar sempre trazendo aí comentários, coletiva, reacts, informações aí dos times aqui no canal, beleza? Tamo junto e vai Corinthians!